nome é Paulo Moreira, sou cartazista e letrista há mais ou menos uns 11 anos. Achei interessante, né, a profissão e eu estava necessitando trabalhar. Eu comecei a ver aqui no meu bairro, primeiramente, que não tinha, né, profissionais da área, mas tinha uma procura muito grande. E comecei a procurar algum lugar no qual eu pudesse fazer o curso para trabalhar com pintura de faixa, que é o serviço do letrista. E eu observei que não havia um curso disponível no mercado. Somente em um lugar que eu passei, era uma gráfica, uma pessoa me indicou a procurar o Senac para fazer o curso de cartazista. Então foi assim que eu fiz. Eu fui no Senac, já fiz a minha inscrição e fiz o curso, no qual me deu uma noção básica de como compor um traço, de como trabalhar com cores. Então foi o meu início aí na profissão de cartazista e letrista. E feito o curso, eu comecei a procurar alguns lugares para trabalhar. Mas todos que eu ia exigia-se a experiência, só que eu não tinha. Então de tanto eu insistir, eu fiquei em um lugar, mas não trabalhando com pintura. Eu ficava ajudando lá, observando como que era feito as pinturas, né? Então eu fiquei durante alguns meses lá, sem pintar, sem fazer nada, só observando como que era feito. A pessoa que era o dono da loja me dava algumas dicas, mas ficou só na teoria. Só depois de uma necessidade muito grande dele é que ele me deixou começar a pegar o pincel com tinta para iniciar o aprendizado, mas aí já na prática. E passado o tempo eu comecei a trabalhar nesse lugar de uma maneira contínua e eu fiquei trabalhando lá por mais ou menos uns 4 anos como pintor letrista de faixa. Depois eu saí de onde eu trabalhava e fui trabalhar no Extra. E lá eu fiquei durante 7 anos e finalizando esse período no qual eu trabalhei no Extra, eu vim a trabalhar para mim agora. Eu sou microempreendedor, trabalho para mim, fazendo o mesmo serviço, pintura de faixa, pintura de cartazes, atendo comércio em geral e clientes, né, como um todo. Bom, aqui onde eu trabalho é um espaço multiuso. Durante o dia é minha oficina e à noite é a garagem. Tem um estaleiro no qual eu coloco as faixas para serem pintadas. E eu estou a 500 metros do centro comercial. Isso me facilita, porque os comerciantes necessitando vêm aqui com facilidade. É fácil de parar, né? E é uma rua de acesso de bairro para outro. Quando o cliente passa aqui na porta, que ele lembra que precisa fazer uma faixa. Não, eu passei aqui, lembrei que eu estou precisando fazer a faixa. Aí para e contrata um serviço. Então, geralmente o que eu faço? Eu deixo aqui na porta a faixa quando ela está secando e deixo outras também quando elas já estão prontas para que possa lembrar o cliente que ele vai precisar de uma faixa. E eu faço sempre postagens em redes sociais, tipo Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp. Sempre estou postando meu trabalho, postando minha forma de contato. Então essa parte de publicidade que eu uso é um fator primordial, porque como eu trabalho com publicidade, eu tenho que fazer a publicidade da minha publicidade para atingir, alcançar o cliente. Eu trabalho basicamente com murim, que é o meu carro-chefe, porque ele nos dá uma qualidade melhor, o acabamento, quando o pincel corre, é bem melhor. O murim, o básico dele é branco, mas eu estou usando uma técnica agora no qual eu consigo
fazer a cor no qual eu preciso, de acordo com o cliente também. Então, posso mudar a cor para a cor que eu quiser. Então, a cor valoriza muito ao acabamento final da faixa. E isso é uma técnica nova que eu estou usando, que até então eu não tenho visto alguém usar. Bom, a técnica da pintura em si, né, no pano para faixa, ela é engraçada. A gente faz primeiro um esboço, né? Nós definimos aquele texto. Então na minha cabeça eu já tenho o que eu quero na cabeça. Agora eu vou passar para o pano. E eu uso o giz para fazer essa marcação. Tem uma técnica que eu acho muito bacana, que eu aprendi, que é de bater a linha, para a gente ter toda a margem, para não fazer uma letra de tamanho diferente, torto. E depois eu venho escrevendo ali naquelas linhas tudo aquilo que eu quero, como uma forma de eu saber o que eu quero escrever, para saber se o espaço vai dar, possíveis erros também, né? Corrigir, porque já vai estar tudo escrito. E depois, como o giz ele sai a marcação, parece que foi tudo feito ali sem marcação nenhuma. Bom, a questão dos moldes é uma técnica que eu tenho usado para facilitar o meu trabalho, no sentido de ficar padrão. Quando usamos moldes, fica todos do mesmo tamanho, da mesma espessura, principalmente faixas para supermercado, que são vários itens e vários preços, então fica todos do mesmo padrão. Bom, eu tenho aqui alguns pincéis que eu uso, né? No caso aqui a trincha, que ela é mais larga. Eu tenho outros pincéis aqui. Então, de acordo com a faixa, de acordo com o que eu estou fazendo, eu uso pincéis de vários diâmetros, que às vezes é um detalhe que eu preciso fazer ou um desenho. Então eu tenho que ter vários tamanhos, vários diâmetros de pincéis. É interessante quem está no ramo saber lidar com cores, as misturas de cores, as cores quentes, as cores frias, qual cor eu vou ter resultante de misturas. Tudo isso aí é bom a gente ter essa noção para valorizar mais ainda as cores para o cliente. Eu tenho a visão seguinte: eu tenho que facilitar a visualização do cliente. Então, se eu complicar demais a leitura, eu não vou ter um objetivo alcançado. Então, eu tento fazer uma coisa mais padrão para facilitar a leitura do cliente. Então eu tento fazer uma letra mais padrão para facilitar essa leitura. O que eu faço é valorizar com cores. Vou dar um destaque a uma coisa com um tamanho maior, uma cor mais chamativa.
misturar demais, não complicar demais, fazer uma fonte que vai facilitar a leitura final do cliente. Geralmente eu uso aí o vermelho para destacar alguma coisa, ou então uma outra cor, mas com um sombreamento. Quando nós vamos fechar o serviço, eu oriento o cliente de que não colocar muita letra, porque quanto mais letras eu tenho na faixa, mais dificulta a leitura do cliente. E infelizmente as pessoas nem todas vão parar para ler a informação. Bom, esse processo de fazer a cópia da faixa é um processo que ganha tempo, porque fazemos a primeira matriz e em seguida eu só coloco o pano por cima e vai copiando. Não precisa de ter todo aquele processo de fazer a distribuição do texto, é só copiar.
Então é um processo que, quando eu comecei a aprender, das maneiras foi esse. É uma técnica que a gente ganha tempo, porque aí é só copiar aquilo que já está feito. E isso nos ajuda para quê? Começar a pegar o domínio do pincel, o peso na mão, todo esse processo da desenvoltura no uso do pincel, então facilita. Então é uma técnica que é usada para quem está começando também. Essa técnica da sombra, né, nem todos usam, uma técnica no qual eu dominei, eu aprendi a dominar ela logo quando eu comecei, né, e valoriza muito a letra. Aí eu vou dar um destaque com a sombra. Então, essa técnica me dá um resultado final muito bom. É engraçado que de uns anos para cá tem entrado no mercado aí a impressão digital. É uma realidade na vida de todo letrista. E realmente tem tirado um pouco do trabalho, um pouco não, bastante trabalho do letrista, pela qualidade. Claro que a impressão digital ela vai retratar a realidade do que o cliente precisa. E o letrista ele vai fazer um trabalho com uma proximidade. Então tem trabalhos que realmente o cliente ele vai querer a impressão digital. Porque principalmente em algumas regiões da cidade, tipo Zona Sul, em Savassi ou até dentro de shopping ou centro da cidade, hoje em dia o trabalho manual já não cabe mais. Hoje em dia eles vão optar pela impressão digital, pela qualidade, né? E eu vejo isso com uma concorrência, talvez, mas é interessante também o letrista aprimorar, tentar diversificar o seu trabalho e aumentar a sua qualidade. Claro que não dá para competir com a máquina, mas eu creio que vai sempre haver mercado, porque a grande rede de supermercado, a grande rede, né, de sacolão, eles têm condição de arcar com o gasto, né, da impressão digital, do cartazista digital, mas o pequeno às vezes não vai ter essa condição. E aonde ele vai recorrer para o cartazista manual. Eu costumo falar que já tem mais de 10 anos que eu estou no ramo, mas ainda sou novo, em vista de outros que têm aí muito mais tempo, muito mais experiência, mas essa experiência a gente adquire ela a cada dia. E tem sido muito gratificante o trabalho, um trabalho no qual eu gosto de
fazer o que eu faço, essa área que eu escolhi bem escolhido e graças a Deus eu gosto a cada dia mais. Tem muitos desafios pela frente, mas os desafios estão aí para ser vencidos.